Shalom, família Move! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Hoje, nós começaremos compartilhando sobre deserto, o chamado para o descanso e um lugar de provisão. Você conhece muito bem e eu gostaria que, se você pudesse, abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Nós vamos ler uma passagem muito famosa, a primeira multiplicação dos peixes. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro com pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem a todo o povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Sabe, a gente muitas vezes passa batido em algumas passagens. Muitas vezes a gente passa e vai lendo o livro somente por ler, lendo a Bíblia somente por ler. E é interessante aqui que quando Jesus começa o texto, o livro de Marcos, ele é um livro que ele é muito rápido, muito prático, mas os discípulos estão voltando de algum lugar. É interessante que se você volta ali para o começo do capítulo, a partir do verso 6, Jesus está enviando seus 12 discípulos. E aqui já no verso 30 eles estão voltando. Mas o interessante é que, cara, antes do convite para o deserto, o ponto de partida, Jesus também vai lá no verso 7, chamando os 12 para junto de si. O que eu quero compartilhar com você, cara, Jesus sempre vai nos chamar para perto dele. Antes de tudo e no final de tudo, sempre começa e termina em Jesus. É interessante que se na nossa vida cotidiana a gente tem acordado, a gente tem vivido, a gente tem ido para as nossas escolas, para as nossas faculdades, para os nossos trabalhos, sabe? A gente tem falado muito sobre um evangelho ativo, sobre conquistarmos, sobre pregarmos o reino de Deus, sobre evangelizarmos as pessoas, sobre sermos uma igreja ativa, sobre sermos família, entendeu? E muitas das vezes sermos até performáticos. É interessante que muitas das vezes nós temos feito coisas no automático. A gente tem feito o nosso ponto de partida na nossa vida natural e terminado na nossa vida natural. E a gente não encontra muitas das vezes força e não encontra muitas das vezes o descanso correto. E o descanso que eu quero trazer para nós aqui hoje é o descanso da nossa alma. É o descanso que começa no nosso espírito.
Sabe, tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ter um pontapé inicial em Jesus. Se a Bíblia está dizendo que Jesus chamou os 12 para junto de si, porque eu e você tentamos começar algo sem Ele. É muito importante, todas as vezes que nós formos começar algo, seja o seu dia, seja uma conversa com seus pais, seja uma conversa com o seu amigo da faculdade, seja uma conversa com o seu chefe na empresa, algo totalmente despretensioso, tenha no seu coração que Jesus quer fazer algo. Mas o que eu quero trazer aqui de verdade é, cara, algo que Deus tem falado muito comigo. Verso 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Sabe, eu não sei se você já teve uma rotina, um dia que você não parou nem para comer. Sabe aquele dia que você fala, ufa, parei. Tava tempo até sem para respirar. Às vezes um dia de trabalho exaustivo, um dia estressante, muita demanda, muita entrega. Às vezes você estava ali como um missionário, atuando e vivendo integralmente, mas você não parou no seu dia para te ouvir o Senhor. E o que o Senhor diz é, venham comigo para um lugar deserto e descansem. Cara, por que tem que ser num lugar deserto? Quem descansa, descansa em algum lugar. E Jesus está mostrando para a gente que existe um lugar para descansar nele. Existe um lugar que nós não devemos negociar a nossa atenção. Nós não devemos negociar com as outras coisas. Não se descanse em qualquer lugar. Você não consegue descansar no meio de uma balada. Você não consegue descansar no meio de um show. Você não consegue descansar no meio do culto. Existe um lugar que Jesus tem nos chamado, que é um lugar de descanso. E esse lugar tem que ser um lugar deserto. Deserto nem sempre é um lugar de privação. Deserto nem sempre é um lugar de provação. Mas deserto, no contexto bíblico, começa como um lugar para celebrar o nome do Senhor, para cultuar o nome do Senhor. Porque o deserto, primeiro, ele nos afasta de tudo aquilo que nos distrai. Ele nos afasta de tudo aquilo que gera ansiedade no nosso coração. Sabe, o deserto, ele é um lugar onde nós podemos descansar, porque, cara, nós esquecemos de tudo. Não tem nada para te lembrar do seu serviço, não tem nada para te lembrar do seu ministério, não tem nada para te lembrar de algo, a não ser o próprio Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é, cara, o deserto, ele é um ambiente propício para o descanso. Porque no deserto nós só vamos ter olhos para Ele, nós só vamos ter ouvidos para Ele. É onde nós finalmente conseguimos recuperar as nossas forças, as nossas energias, e onde nós podemos ser confrontados no secreto. Mas é interessante que aparentemente existe um descanso aqui que é frustrado. Jesus, ele quer mostrar pra gente também que o deserto, ele é um lugar de provisão. Às vezes você está preocupado, às vezes você está, cara, o que vai ser da minha vida? Vá pro deserto. Aqui está mostrando que Jesus, com o pouco que eles tinham, multiplicou, porque deserto é um ambiente onde o propósito está sendo destravado, e onde há propósito, há provisão. Se eu e você não entendermos isso, nós nunca desfrutaremos da plenitude do descanso. Você descansa, você recebe provisão para continuar a sua vida. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, que nesses dias nós possamos entender que existe um chamado para o descanso do Senhor. Pai, não é para nós pararmos a nossa vida, não é para nós pararmos o nosso ministério, mas o Senhor tem chamado alguns para descansar. Então nos ensina a descansar no lugar certo. Senhor, traz provisão nesse lugar. Pai, traz as palavras certas nesse lugar. E Pai, traz o propósito certo nesse lugar. Alinha os nossos corações. Muito obrigado até aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional e até o próximo.